nós estamos aqui para te ouvir. Se você pegar o seu telefone aí agora, você vai conseguir falar com pessoas que vão te entender, que vão te ouvir, que vão falar com você e te dar uma direção que vai fazer a diferença na sua vida. Talvez você não tenha com quem contar, você vive aí num prédio, num apartamento sozinha, solitária, você não dorme à noite, você é uma pessoa que não tem paz, você vai trocando de canal porque você é ansiosa, você não consegue parar no canal e assistir uma programação e achou a gente, agora você ficou aí paradinho, assistindo essa programação. Liga pra gente agora. A gente insiste para que você ligue porque eu tenho certeza que você vai ser ajudado. Se você ligar, você vai poder provar de uma palavra de vida, como nós temos falado aqui. Foi o que aconteceu com a Tiffany, que está aqui conosco hoje. Bem-vinda, Tiffany, ao programa Depressão Tem Cura. Você viveu com depressão durante quanto tempo? Durante 2 anos. 2 anos. Como que começou a depressão em você? A depressão ela veio através de uma decepção que eu tive com a pandemia. Antes da pandemia, eu tinha o meu trabalho, eu tinha lugares que eu frequentava, festas, rodas de pessoas. Então, eu tinha um vazio dentro de mim, porém esse vazio era preenchido com o trabalho, com a rotina de trabalho, rotina da minha casa, do meu apartamento, dos meus colegas, né, de bares e de festas. Então, essas decepções que eu tinha durante a vida iam se preenchendo temporariamente com essa frequência, né, de saídas, rotinas. Porém, com a pandemia, eu perdi tudo. Eu perdi o meu trabalho, porque a gente não podia trabalhar. Eu perdi, a roda de amigos, porque não poderíamos mais ficar perto de outras pessoas. Então eu me senti sozinha com as minhas decepções e não tinha o que preenchessem elas. Então acabaram me trazendo muitas frustrações. E dentro dessas frustrações, desencadeou a depressão, onde eu me sentia sozinha, eu me sentia perdida, eu percebi que eu não tinha um rumo, eu não tinha, um foco, um objetivo de fato e de verdade. Eu achava que eu tinha, mas quando eu me vi sozinha, eu percebi que eu não tinha nada. Eu percebi que eu era uma pessoa sozinha, solitária, triste e que nada do que eu achava que preencheria a minha vida era verdadeiro, que só me traziam, acarretavam mais frustrações ainda. Você falou aí que você conseguia preencher o vazio com bebidas, o que mais? Vícios, Vícios, relacionamentos, relacionamento. trabalho. Tudo isso você fez e enquanto você estava ali sob o efeito do vício, sobre o efeito do trabalho, porque você vivia com a mente focada em realizar os seus objetivos, em bater suas metas, enquanto você estava ali na correria do dia a dia, você estava tranquila. Quando você chegava em casa e você colocava a cabeça no travesseiro para dormir, se é que você dormia, quais eram os pensamentos que vinham na sua mente? Era um bombardeio de pensamentos, eu não conseguia ter uma linha de raciocínio única. Eu ficava com insônia durante toda a noite, eu não conseguia dormir tranquila, eu sempre acordava, muitas horas, em muitos momentos durante a noite, a madrugada. Eu acordava com, parecia que tinham pessoas me chamando, com pesadelos, com ansiedade do que iria acontecer no outro dia, com pensamentos de será que amanhã eu vou conseguir chegar no meu trabalho? Será que amanhã eu não vou atravessar a rua e vou morrer? Será que amanhã eu vou ter alguém que vai ficar perto de mim e não vai me deixar sozinha? Porque o ficar sozinha para mim era terrível, porque era onde eu sentia mais o vazio da solidão, o vazio da depressão. Então eu ficava pensando, e agora, o que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer para preencher isso? E eu não encontrava essas soluções sozinha. Quando eu estava com a cabeça no travesseiro, eu chorava e era um choro, uma angústia, um desgosto muito grande que eu tinha de tudo, porque eu pensava no meu trabalho, mas eu odiava, porque quando eu ia para conversar com as pessoas, eu não conseguia conversar por muito tempo, porque eu logo ficava ansiosa e queria ir embora, correr, me esconder dentro de casa. E com a vinda da pandemia, isso piorou muito, né? Porque eu fiquei muito tempo sozinha. Então, quando eu tive que começar a sair de novo, eu comecei a ter pânico. Eu não conseguia conversar com as pessoas, eu tinha medo de andar na rua, eu tinha medo de ser atropelada. A qualquer momento eu achava que um acidente ia acontecer, que eu ia perder a minha vida. Eu chorava sem motivo algum, eu tinha uma angústia, uma aflição
que não tinha um motivo visível. Então eu sempre pensava em coisas de derrotas, uns pensamentos de você nunca vai ser feliz. Para mim, eu nunca ia conseguir um emprego bom. Acabei perdendo o meu emprego também, porque eu não conseguia mais me comunicar. E no meu trabalho era isso, tinha que ter a comunicação, e eu não tinha mais isso, porque eu tinha medo de falar com as pessoas. Então, eu acabei perdendo o trabalho e isso, a depressão foi se alastrando, foi acontecendo como se fosse um buraco dentro de mim que eu não tivesse mais controle de nada. Quer dizer, você se trancou no seu mundo e ali você conseguiu ficar só vivendo a vida preto e branco, cinza, Sim. E né? aí, com a perca da rotina, do trabalho, eu perdi meu apartamento também, então comecei, a morar de favor, e eu não tinha mais perspectiva de nada, porque eu não tinha força. A força que eu tinha era de ir na psicóloga, eu comecei a ter consultas com psicólogas, com psiquiatras, me receitaram muitos remédios, então, eu comecei a emagrecer muito, eu não tinha gosto para comer, para me arrumar, para tomar banho, eu não conseguia sair na rua. Então eu ficava sozinha e eu comecei a tomar muitos medicamentos, medicamentos para ficar acordada, medicamentos para não ficar muito agitada, medicamentos para não ficar também tão calma, medicamentos para dormir, medicamento para enjoo, medicamento para comer. Então eu vivia tomando remédios. Você era refém de medicação. Sim, o Era tempo remédio para todo. tudo. Para tudo, para tudo. Eu nem lembro de quantos remédios eu tomava, de tantos que eram. Eu tinha uma gaveta que eram muitos remédios que eu olhava assim, eu falava: "Quantos que eu vou ter que tomar ainda?", né. E muitas das vezes, com o desgosto aumentando dentro de mim, eu muitas das vezes olhei para aqueles remédios e pensei: "Por que não tomar tudo? Por que não acabar com tudo?". Mas eu não conseguia. Eu não conseguia, porque eu queria sair daquela situação, mas eu só não tinha uma visão de como sair daquilo, Você ficou assim durante 2 anos. durante 2 anos. Esses 2 anos da sua vida, você buscou ajuda médica, você foi ao psicólogo, você foi ao psiquiatra. Eles te deram toda a orientação para que você pudesse vencer aquilo. Diante dessa luta que você enfrentou com a depressão, como que você foi ajudada através da medicação? Eu não fui ajudada, para falar assim, eu não fui ajudada através da medicação. O que acontecia era que não resolvia o meu problema, porque eu continuava triste, eu continuava angustiada, eu continuava ansiosa, eu continuava com medo de tudo, né. O que acontecia quando eu tomava essas medicações é que eu ficava como se num nível menor de ansiedade e depressão. Dava uma controlada. Sim, mas ainda estava ali, porque o tempo todo eu percebia, eu era triste, eu ainda chorava, não resolvia. Abaixava ali um pouquinho durante pouco tempo, mas depois logo voltava. Tanto que o remédio que era só para dormir, eu queria tomar durante o dia, porque eu não dormia, mas eu ficava sonolenta, então era quando eu ficava mais mole, então eu não tinha que ficar lidando com pessoas, com a minha família, que a minha família tentava me ajudar. Eles queriam me ajudar, só que eles não sabiam como, então eles se frustravam porque não conseguiam me ajudar e eu me frustrava porque eles não conseguiam me ajudar. Então a gente ficava nesse conflito, então nem a minha família chegava perto de mim, porque eu era muito nervosa, porque com tudo isso acontecendo, ninguém podendo me ajudar, nem o psiquiatra, nem o psicólogo, nem a minha família, nem a vida sentimental, nem a vida profissional, nem eu sozinha mesmo, então isso acabou me gerando um nervosismo tremendo. Então as pessoas vinham falar comigo, eu já não escutava mais. Então, eu ouvia muito: "Você não ouve, ouve o que eu estou te falando". Só que na minha cabeça eu estava escutando, só que eles não estavam me ouvindo, Eles não te entendiam, né? não me Você era entendiam. muito mal compreendida. Sim, Isso acontece na vida de uma pessoa que vive com depressão. Às vezes a família, no lugar de, no afã de querer ajudar, querer de alguma forma tirar a pessoa daquela situação, ela acaba atrapalhando essa palavra que você ouviu aí, que você ouviu. Você não ouve, faz o que eu estou te mandando. Isso não resolve. Por quê? O problema da depressão ele vai além de um problema emocional. Uma pessoa que, por exemplo, ela está indo por um caminho e você dá um conselho para ela, você dá para ela uma palavra, ela pode desviar do caminho. Ó, não vai por aí não, porque se você for por aí, isso vai fazer mal a você. A pessoa tem como se afastar daquele caminho porque alguém falou.
Mas uma pessoa com depressão, a família fala, o médico fala, o psicólogo fala, ó, você consegue, você, você vai vencer, o pastor fala, mas se a pessoa não tiver o poder de Deus ali dentro dela, para arrancar de dentro dela aquela frustração, aquela decepção, aquele mal que a oprime, vai entrar por aqui, vai sair por aqui, como você viveu, né? Conselho não faltava. Não, nenhum, em nenhum Ajuda não momento. faltava. Também O não. médico te ajudou, o psiquiatra te ajudou, o psicólogo te ajudou, mas não resolvia. Por quê? Porque problema, quando ele é espiritual, a pessoa fica surda para o mundo físico. Você pode ter certeza, quando o problema é espiritual, a pessoa não consegue ouvir ninguém. Ela não consegue, porque ela perde totalmente a noção das coisas. Ela fica surda e cega. Ela não consegue entender nada. Nada funciona, nada presta, nada está bom. E é isso que a depressão faz com a pessoa. A depressão rouba da pessoa as cores da vida, rouba da pessoa a vontade de viver. Como você falou, você não tomava banho, você não se cuidava, você não queria ouvir ninguém. Não Sua queria vida era ficar comer. deitado, dormindo, tomando remédio. Sim, exatamente. E as pessoas falavam que talvez fosse porque eu estava muito em casa. Antes era porque eu saía muito, depois era porque eu estava muito em casa. Então, eu até tentei arrumar um trabalho, eu consegui um serviço, porém eu não conseguia trabalhar porque eu não tinha os meus sentidos mais. Como o senhor falou, realmente os meus sentidos foram como se arrancados de dentro de mim. Eu não conseguia sentir, eu não conseguia ouvir, eu não conseguia ver, eu não conseguia nada. Eu não conseguia nada. Eu só estava ali tentando achar uma solução. Eu me lembro muito de um dia que eu estava sentada e eu senti uma dor muito grande, uma dor que é inesquecível, uma dor que como se estivesse rasgando dentro de mim e como se um zunindo, assim, eu tivesse gritando, só que por dentro. Foi algo que, um escuro que eu nunca achei que eu fosse chegar um dia por conta da depressão, porque eu tinha tentado de tudo. Eu tentei achar felicidade na família, eu tentei achar felicidade nos hospitais, eu tentei achar felicidade no trabalho, tentei achar felicidade comigo mesma, mas em nenhum local eu conseguia. Quer dizer, você não, você ficou frustrado. Mostra de novo o tema do programa de hoje. Essas três coisas faziam parte da sua vida: Sim, decepção, frustração e desgosto, né? sim. Eu me decepcionei porque eu perdi tudo. E como eu não soube lidar com as percas durante a pandemia, eu me frustrei. Essa frustração me fez tomar muitas decisões erradas e essas decisões erradas acabaram trazendo muito desgosto Tá para mim. vendo? Se você está vivendo isso aí também, quando a gente fala de frustração, você se identifica. Quando a gente fala de desgosto, você se identifica, porque você é uma pessoa que não tem gosto na vida, você não tem prazer na vida. Quando a gente fala de decepção, você se identifica porque você é uma pessoa decepcionada, você foi traída, você foi abandonada, você confiou nos amigos e esses amigos te traíram. Você é uma pessoa que, de repente, o chão se abriu e você afundou num buraco sem fim. Você não está aí me vendo por uma obra do acaso, não. Você não está ouvindo essas palavras por uma obra do acaso, não. Deus fez você encontrar a gente agora nessa madrugada para te ajudar. Eu não tenho teu telefone, eu não sei onde você mora, mas eu sei que você está me assistindo. Pega o seu telefone aí. A gente está ao vivo agora, são 1h26 nessa madrugada. A gente está ao vivo. Pega o seu telefone aí agora, ligue aqui na central de atendimento ou envie uma mensagem aqui para a gente. Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou ler os primeiros nomes de algumas pessoas que estão nos enviando a mensagem. Eu tenho aqui o Soares, o WL, o Euclides está enviando uma mensagem para a gente, a Luísa e tantas outras pessoas que estão agora enviando mensagem para cada um dos nossos agentes do bem que estão aqui para te atender. O programa é ao vivo. Se você quiser a nossa ajuda, o nosso apoio, você pode alcançar ele agora através dessa programação. Tiffany, conta para mim como que você mudou essa situação, porque você chegou ao fundo do poço, né? Essa dor que você falou que rasgava dentro de você foi o auge do teu sofrimento.
Como que mudou essa situação que te fez ser livre dessa depressão? Quando eu recebi um convite da minha avó, ela pediu para eu participar de um evento na igreja sobre uma vigília da virada e eu disse sim, porque eu não tinha o que fazer, eu não tinha para onde ir, porque eu não conseguia, eu não tinha mais forças para nada. E ali eu percebi que, ouvindo palavras diferentes de tudo que eu tinha ouvido já, de pessoas, de lugares, todos os lugares que eu já fui, pessoas que eu já conversei, ali foi diferente, porque não foi algo querendo me passar a mão no que eu estava em mim, sabe? Assim, ah, não, vai passar, não. Foi algo diferente. Eu ouvi que eu tinha que lutar, que eu poderia lutar e que eu poderia sair daquela situação que eu estava. Então, aquela palavra naquela noite confrontou tudo que eu tinha. Então, eu saí de lá com esperança. Eu tive esperança de que eu poderia sim lutar e que eu poderia sim sair daquela situação. E eu me lembro que aquela noite eu consegui dormir, porque esse pouco de esperança que eu recebi naquela noite foi o que me trouxe uma paz. Então eu comecei a voltar naquele lugar. Eu falei: não, eu quero aprender mais sobre isso, eu quero aprender, eu quero entender o que que eles estão falando. Hum. Porque você E viu uma diferença, né? Quando sim, você veio, você viu que algo mudou. sim, foi na mesma noite. Foi algo que em 2 anos eu não tinha. Em poucas horas, 2 horas que eu fiquei ali, eu voltei para minha casa, eu estava cansada, eu queria dormir e eu consegui. Eu consegui dormir durante uma noite toda. Então eu falei, eu preciso voltar nesse lugar e entender melhor do que eles estão falando para eu conseguir sair dessa situação que eu estou. Então eu comecei a participar das reuniões, eu comecei a ouvir as palavras que eram ditas naquele lugar, de que eu conseguia sim, e que as decepções que eu estava tendo eram decepções que eu estava escolhendo ter, mas que eu poderia tomar decisões diferentes para não ter aquele tipo de colhimento, sabe? Se você, por exemplo, não falar o que realmente está acontecendo, você vai se decepcionar. Então fala, conversa com alguém, fala o que de fato tem dentro de você, o que te chateia, fala o que está te fazendo perder o sono, fala para a pessoa da sua família o que está te chateando, o que você quer mudar, o que você precisa que eles façam de verdade, que não fiquem somente te apontando e que sim te entendam. Então, eu comecei a aprender que eu poderia reagir por mim mesma, que eu não precisava de pessoas falando o que eu deveria fazer e que sim, eu tinha uma força que eu enfrentaria tudo para vencer. Então, eu comecei a praticar e foi melhorando. Pouco a pouco eu comecei a sair de casa. Quando eu percebi, eu já estava indo todos os dias. Já estava saindo todos os dias, já tinha prazer, voltei a ter prazer em comer, voltei a ter prazer em me arrumar, voltei a ter prazer na vida. Eu comecei a enxergar a vida com outros olhos, eu comecei a entender as pessoas que estavam ao meu lado, porque aquele lugar que eu estava indo, as reuniões que eu estava participando, me trouxe paz, me trouxe um acolhimento que em outro lugar eu nunca consegui. Então, eu fui mudando e essa mudança foi notória, porque eu comecei a almoçar em família, coisa que eu não conseguia fazer. Eu comecei a conversar, ter conversas mais longas, coisas que eu também não conseguia. Eu dormia à noite, eu comecei a trabalhar, eu fiquei no meu trabalho, eu não saí mais. Fui mudando os pensamentos, fui mudando o jeito de ver a vida, o jeito de tomar as minhas decisões, fui aprendendo a lidar com os meus sentimentos, porque muitas das vezes a gente se decepciona, mas é diferente você se decepcionar e se entregar àquela decepção e você se decepcionar e saber lidar com aquela decepção. Então, eu aprendi. Eu fui aprendendo e tudo que era dito nas reuniões, tanto de libertações que eu tive, tantos de palavras, de fortalecimento, eu fui aprendendo e tudo foi mudando, foi paulatinamente. Quando eu fui perceber, eu não tinha mais nada, eu não, um remédio nunca mais, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que eu fui naquela vigília da virada, nunca mais eu tomei remédio, não Que bacana, precisei. né? Isso que você fala é importante que você que está vendo o programa, você entenda.
ela não deixou de buscar ajuda médica. É importante que você vá ao psicólogo. Nós apoiamos, nós temos pessoas que trabalham na área da psicologia que fazem parte do programa Depressão Tem Cura. É importante que você obedeça o que o psiquiatra fala com você. Se ele te mandou você tomar os remédios, faça isso. Tome o remédio. É importante você fazer a terapia lá que o psicólogo orientou, mas o mais importante é você aliar essa fé inteligente que funciona, porque foi o que ela fez. Há muito tempo ela tomou remédios e não resolvia. Mas quando ela veio aqui a primeira vez, isso não é charlatanismo, não. A gente não está aqui implorando para você vir para a igreja, não. A gente está mostrando para você o que a fé faz, o que o poder de Deus faz. Quando o homem chega ao seu limite, Deus ele entra e ele faz o impossível se tornar possível. É o que aconteceu com a Tiffany. Tratou com medicações, tratou com psiquiatra, tratou com psicólogo, fez de tudo, mas não resolveu. No primeiro dia que você veio aqui, você falou assim, eu tenho que voltar lá, porque eu dormi. Eu tenho que voltar lá. Que lugar é esse? O que tem lá de diferente que eu dormi? Não, eu preciso voltar lá. E cada vez que você vinha, você ia vendo a diferença. Hoje, quem é você? Como está a sua vida? Completamente diferente, completamente diferente. Hoje, eu digo que eu tinha momentos de felicidade, mas que hoje, de fato, eu sou feliz. Eu sou feliz quando eu acordo, eu sou feliz indo trabalhar, eu sou feliz sozinha, eu sou feliz com pessoas, eu tô sempre sorrindo, tô sempre alegre, é uma paz divina, porque é algo que não vem de fora, vem de dentro. Eu não preciso de uma situação, eu não preciso de um trabalho, eu não preciso de um relacionamento, eu não preciso de uma família. Não que não seja necessário, sim, são, mas é que eu não dependo disso para ser feliz, para estar feliz, porque hoje eu sou. Então, ao invés de esperar a felicidade de fora, ela vem de dentro e contagia. Então, hoje eu amo a vida, algo que eu achei que eu nunca mais ia conseguir fazer, amar a vida, né? Por um momento de tempo, um bom tempo, eu achei que nada teria sentido, que nunca faria sentido a vida. Hoje tudo faz sentido. A vida eu olho com uma maneira diferente. Hoje eu quero viver. Eu quero viver. O mundo pode estar um caos, as coisas podem acontecer lá fora, só que dentro de mim está tudo bem. Então eu amo a vida, eu amo viver. E isso era uma coisa que para mim era algo tão distante, amar a vida, gostar de viver. Era tão distante, algo tão inalcançável às minhas mãos e que hoje está dentro, não está nem nas minhas mãos, está dentro de mim. Dizem que depressão não tem cura, tem controle. Você é uma pessoa que viveu com depressão durante 2 anos. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você está curada ou você está controlada? Eu estou curada. Eu estou curada porque eu não tenho nem resquícios de nada. De nada. Eu não consigo ser triste, uma pessoa triste, eu não consigo ser ansiosa, eu não consigo não dormir. Hoje eu tenho um sono bom, hoje eu tenho um sono leve, hoje eu amo as pessoas, eu amo estar perto das pessoas, eu amo ajudar as pessoas, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer, eu gosto de viver. Então eu estou curada, porque até mesmo antes da depressão, eu vivia, eu amava certos pontos da vida, só que outros não, eu não gostava, porque eu não sabia lidar. Então, hoje, eu amo a vida por completo. Então, eu estou curada. Qual a mensagem que você deixa, Tiffany, para quem está te vendo agora, que ela diz assim, para mim não tem jeito, a minha vida acabou. Eu acho que para Tiffany teve jeito, mas para mim não. Tem muita gente frustrada com a vida que pensa que para ela não tem solução. Olha nessa câmera aqui, dê uma mensagem para ela, por favor. Olha, por muito tempo, na minha mente, eu me sentia pequena, eu me sentia inútil, incompreendida, eu me sentia fraca, eu era a pessoa que decepcionava todo mundo, eu era aquele ser humano que, por um tempo, alegrava um ambiente, só que depois algo acontecia que eu decepcionava. Eu achava que o problema que eu tinha nunca seria resolvido, que o mundo não merecia uma pessoa como eu,
que eu errei muito, eu falhei com muitas pessoas. Sim, de fato, eu falhei com muitas pessoas. Eu achava que ninguém merecia um ser humano como eu, que o mundo seria melhor sem mim. Por muito tempo eu imaginei que se eu saísse ou ficasse doente ou vegetasse numa cama, num leito, as pessoas veriam a minha dor e sentiriam também um pouco dessa dor. Então eu desejei por muito tempo isso, mas eu digo para você que não é solução, que a solução é você usar a inteligência e usar a força que você tem, porque eu achei que eu não tinha. Mas aprendendo a usar a minha inteligência, eu consegui sim sair e vencer a depressão. Mas eu tive que reagir, eu tive que dar o primeiro passo. E a partir do momento que eu cheguei até o local, até uma reunião, que eu achei que seria somente algumas horas de palavra que iriam entrar, sair, que talvez nem entrariam. Entrou e ficou. E ficou, foi plantada e hoje dá muitos frutos, porque é algo que eu levo para as pessoas. Então tem jeito para você sim, a depressão ela tem cura, não é o seu fim. Você consegue sim, só que vai, levanta, levanta e vai, porque você consegue sim. Pagou quanto aqui? Nada. De graça, né? De graça. Hoje você frequenta a Universal, qual o endereço? Sim, lá na Avenida Benedito de Lima, 258, no Rio Pequeno, Vila Antônio. Zona Sul. Isso, na Zona Sul. Se você quiser conhecer mais a história da Tiffany, mais aprofundar, conversar com ela, ela vai estar nesse endereço já nessa quarta-feira e também nessa sexta-feira. Tiffany, muito obrigado pela sua história. Deus abençoe você e sua família. E a gente vai a esse intervalo que fala sobre essa sexta-feira. Sexta-feira é o dia em que nós combatemos o causador da tristeza, do desgosto e da frustração. Veja só esse convite e eu já volto falando mais para você o que estará acontecendo aqui no Templo de Salomão nessa sexta-feira. 10 sintomas que caracterizam um dos principais males do século: culpa, descontentamento geral, desesperança, agitação, automutilação, choro excessivo, irritabilidade, isolamento social, insônia, pensamentos suicidas. Estes são os sintomas da depressão. E se você identifica que possui um ou mais destes sintomas, é possível obter a cura. Saiba como, nesta sexta-feira, no Templo de Salomão ou em uma igreja universal mais próxima de você. Para endereços e horários, acesse universal.org/localizar.